Saúdo todos com a paz do Senhor, amém. Estenda as suas mãos para cá e ore junto comigo. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Jesus, por mais uma quarta-feira na Tua presença, Senhor. Nós queremos, Deus, te cultuar e te agradecer, Pai, por mais uma noite, Deus, diante da Tua presença, Senhor, que é gratificante. Nós sabemos, Deus, que Tu és fiel, Pai. Fiel é o Senhor, bom é o Senhor, um Deus zeloso, cuidadoso. Obrigada, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, mesmo a gente não merecendo, Pai. Eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor possa abençoar o seu povo, Pai. Nós estamos, Pai, sedentos, famintos da Tua palavra, pois Tua palavra, Deus, é o nosso alimento diário, que vem e tem nos sustentado, Pai, diariamente. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o nosso pastor conforme a Tua vontade e o Teu querer, Espírito Santo. Que venha sair dele, Deus, palavras Tuas. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, cuide dele, Senhor da glória, e que possamos, meu Pai, sair daqui cheios, e que possamos, Deus, guardar a Tua palavra e colocar em prática todos os dias. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo de 26 ao 29. Amém ou admin? Amém ou não amém? Marcos capítulo 4, versículos 26 até o 29. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Eu posso ouvir um amém? E um glória a Deus? Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Título da nossa ministração: crescimento espiritual. Amém? Crescimento espiritual é o título. Olha só, queridos. No início do Evangelho, aliás, no início desse capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos, logo no início, a palavra declara que o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, que o semeador saiu a semear e lançava suas sementes, saiu semeando, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em pedregais, e outras caiu em meio aos espinhos, e outras caíram em terra boa, terra fértil. Aí ele conta essa parábola e posteriormente os seus discípulos pedem para que ele lhe explique. Aí o Senhor disse: olhe, a semente é a palavra de Deus. Essa semente que cai à beira do caminho são
a palavra de Deus que foi pregada para algumas pessoas e elas receberam a palavra, mas logo depois veio o maligno e comeu. Porque ele declara que aquela que caiu à beira do caminho, veio os pássaros do céu e comeram. A que caiu em meio aos pedregais, nasceu rápido, mas como não tinha raiz profunda, logo secou e morreu. A que caiu em meio aos espinhos, quando os espinhos cresceram, sufocaram a planta e ela morreu. E aquela que caiu em terra fértil, essa produziu muitos frutos, umas 30, outras 60, outras 100 por um. Aí ele começa a explicar, como já falei, a que caiu em meio à estrada, à beira da estrada, veio o pássaro do céu e comeu. Essa palavra foi daquelas pessoas que receberam, ouviram a palavra, aceitaram, mas logo depois que saiu dali, o diabo levou, tirou do coração, pronto, aquela palavra não fez efeito nenhum naquela pessoa. A palavra que cai em meio aos pedregais são aquelas que recebem a palavra, até tem um certo gosto, mas como não tem raiz em si mesmo, são pessoas voláteis que não têm uma firmeza de decisão, logo se desvia. Isso é o que a palavra está dizendo, viu? E tem pessoas que são assim. Nós estávamos conversando um dia desse, pastor, você já imaginou se todas as pessoas que se convertessem na igreja tivessem hoje aqui, isso aqui não cabia, podia botar galerias e tudo mais, não cabia, gente. E não venha dizer que a culpa é do ministério, não venha dizer que a culpa é do pastor, porque essas pessoas, elas não estão no Ministério Batista Elcaná, mas também não estão na Assembleia de Deus. Não está na labareda de fogo e unção, não está na caminhando com Cristo, não está na Santa de Jesus Cristo, não está na Batista Kadosh, não está em lugar nenhum, está no mundo. Recebeu a palavra, ficou um tempo, mas como não tinha firmeza, acabou se desviando. E aquelas, pastor, que caem em meio aos espinhos, essa palavra, a semente que cai no meio dos espinhos, é a palavra de Deus que é pregada, a pessoa recebe a palavra e está tudo numa boa, mas quando começa as dificuldades, as perseguições, os espinhos começam a se fechar e a pessoa não aguenta e, ao invés de se apegar mais ao Senhor, se afasta dele e acaba morrendo espiritualmente. E aquela que caiu em terra boa, pastor, essas são aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem, guardam no seu coração e aí passa a contribuir com o reino. Uns produz 30, outros 60 e outros 100 por um. Isso quer dizer o que, pastor? São vidas que a gente ganha para Jesus? Pode ser. O que é isso, pastor? Pode ser participação no culto e nas funções da igreja? Pode ser.
Pode ser, pastor, isso daí é colaborando com tudo que se tem para fazer? Pode ser. Pode ser, pastor, colaborando com o seu dízimo, com a sua oferta? Pode ser. Então, existem inúmeras coisas que nós podemos elencar em meio a essas pessoas que produzem 30, 60 e 100 por um. Gente, eu digo assim porque tem pessoas em todos os ministérios, estou falando só do Batista Elcaná não, que é uma benção, está para tudo, tal, você chama, ele está ali, cuida, tal, é cuidadosa, você está ali, atenciosa, não perde culto e tudo mais, mas na hora de falar no real, meu amigo, aí você arrumou briga. Uma pessoa dessa não vai produzir 100 nunca. Vai não, porque ela colabora com a obra em todas as funções. Mas se falar em dinheiro, precisa não, para se salvar, pastor. Não é bem assim não, viu? Aquelas que produzem 60 são outras pessoas que colaboram muito mais em outras funções, que está pronto para tudo e tudo mais. E tem aquelas que produzem 100 por um, que aí esse é aqui da carga toda, muitas das vezes deixa de comer para fazer uma outra coisa, às vezes deixa de comprar uma coisa para si, para comprar alguma coisa para a igreja. Aqui nesse ministério tem gente que já fez isso, e eu sei, e não foi o pastor não só o pastor não, viu? Estou dizendo assim, ovelhas que às vezes nem tinha muito menos sobrando, e tirou, vamos dizer assim, como o ditado popular, como diria a minha mãe, tirou das goelas para ofertar. Não era dízimo não, estou falando oferta. Dízimo é obrigação, para ofertar, para dar mais. Rapaz, eu estava vendo, na verdade eu participei de um curso de liderança ministrado pelo André Valadão. Esse curso era online e era, claro, para algumas pessoas que se inscrevessem. Aí eu me inscrevi, aí tinha as lives, foram 4 lives que ele fez. E durante essas lives ele explicou sobre algumas coisas. E teve uma delas que me chamou muita atenção. Que é a questão do líder e a questão do liderado. Tem pessoas que é líder de líderes e tem pessoas que é líder de liderados. Ele deu um exemplo para que a gente possa entender. Por exemplo, eu como pastor da igreja, eu sou líder de líder, porque eu estou liderando pessoas que também lideram alguns departamentos. Estou aqui como líder ainda do ministério que a Ludmila é líder, Ministério das Crianças, do ministério que o Anderson é líder, o Ministério do Louvor, o ministério que o Anderson e o Júlio César lideram, que é o teatro. Estão entendendo? E tem pessoas que são líderes liderados só. Eles são líder liderado. Por exemplo, uma pessoa que toca um instrumento. Esqueci de falar também do Micael. Micael também é o líder do grupo de dança Celebração. Aí o líder que é liderado, ele é líder no papel que ele faz,
mas ele não lidera outras pessoas, ele é liderado. Por quê? Ele faz a sua função e faz bem feito. Está tudo dentro do processo, pastor. Está dentro da ministração, está dentro do crescimento espiritual, dentro da mensagem de crescimento espiritual. Então, para que a gente possa ter um entendimento do que seja isso, ele deu um instrumento, ele deu como exemplo um instrumentista, um músico da sua banda. Ele é líder do Ministério de Louvor, e no Ministério de Louvor tem pessoas que tocam. Vamos usar o nome aqui, o exemplo do Daniel. Daniel, que toca o violão. Mas ele é líder do violão que ele está tocando. Porque se ele não for líder, ele não vai saber tocar. Porque o violão, ele não toca sozinho. Então ele tem que liderar. Eu me lembro que quando eu comecei a andar de moto, aí o cara anda meio inseguro, né? Aí uma pessoa chegou para mim e disse: ei, paulista, que conserta a moto. Ele disse: ei, se lembre de uma coisa, você tem que dominar a moto. Aí aquela palavra entrou assim na minha cabeça, no meu coração, e eu entendi como é. Você não vai andar de moto assim, eita meu Deus, e agora como é que faz? Se ela se precisar parar, meu querido, você é líder da moto. Você para onde quiser, como quiser, do jeito que quiser, se quiser. Porque ela tem que obedecer a você. Se você quiser ir para a direita, você tem que ir para a direita. Se você quiser ir para a esquerda, tem que ir para a esquerda. Ela tem que lhe obedecer. Quem está no comando é você, não é ela. Aí nós lemos hoje aqui que o Senhor falou assim em outra parábola sobre o crescimento, sobre o reino de Deus. Ele disse: olhe, o reino de Deus é como um homem lançasse semente na terra e dormisse, e depois se levantasse, de dia ou de noite. Aí ele não deu um tempo. Se o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. Então você recebeu a palavra de Deus, você é a terra. Passou um tempo e essa terra vai proporcionar que essa semente germine. Aí não tem um tempo determinado, não tem um período determinado para germinar. Tem pessoas que com pouco tempo na igreja, com pouco tempo que se convertem, já tem ousadia para pregar. Fiquei maravilhado com a disponibilidade da Natane. No sábado do culto jovem, pedi uma oportunidade, e a Natane é nova crente. E foi muito bem. Ah, pastor, mas ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa... Não tem nada a ver com isso, meu querido. Tem não, nada a ver com isso não. É porque a semente é lançada na terra e a semente brota e cresce, mas a pessoa não sabe como. Não entende como. Agora, claro, quando a pessoa tem determinado talento e ela se dedica, aí o negócio flui numa maneira maravilhosa. Vocês já ouviram aqui alguma pregação do David Leonardo? Já? Vocês acham que a primeira pregação dele foi daquele jeito que ele está pregando hoje? Sim ou não? Quem acha?
Pregação daquele cidadão hoje em dia é algo assim, mensagens curtas que ele faz assim para a rede social e para o povo impaciente de hoje, né? Que o povo, a pessoa tem que pregar no máximo 10 minutos. Se pegar 15, o pessoal já começa, vixe, meu Deus, não vai acabar não, misericórdia, meu Deus. Aí as mensagens dele é 5, 6 minutinhos, mas são mensagens muito boas. Muito boas. Aí por quê? Porque o reino de Deus que foi instaurado nele teve uma expansão, porque ele é terra fértil, ele deu vazão para que essa semente pudesse germinar e pudesse brotar e pudesse produzir. Agora, olhe bem que a própria palavra diz que existe um determinado processo. Diz, olha, no versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão. Eu sei que vocês, a maioria, está pensando aqui no milho, mas aqui quando o escritor estava falando, eu acredito que ele estava pensando em trigo. Mas a nossa cultura aqui, né? Nós não imaginamos como é a cultura do trigo. A gente traz para o milho, mas também serve do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Você pode pensar em feijão, em milho, em arroz. Todos têm esse processo. Que vai primeiro produzir a erva. Vai primeiro nascer aquele pezinho de árvore, aquela arvorezinha, aquele matozinho. Aí depois nasce a espiga. E depois é que vem os grãos. Aí aqui ele está falando como é que funciona o crescimento espiritual. Não é de uma hora para outra, meu querido. Ah, pastor, isso eu não sei. Sim, mas você não pode aprender, não? Aí quando a pessoa diz assim, eu não sei, ao invés de dizer assim, olha, eu vou tentar. Quando ela diz eu não sei, ela está dando uma ordem inconsciente para a sua mente. Quando eu digo assim, eu não sei, ou eu digo, isso é muito difícil, eu estou mandando um comando para o meu cérebro, dizendo assim para ele, não aprenda. Quando eu digo, eu não sei, no sentido de, uma pessoa manda fazer uma coisa, não sei não isso, ó. Isso é muito difícil. No subconsciente, está mandando um comando para o cérebro, não aprenda. E o cérebro obedece, viu? A pessoa não aprende mesmo. Continua sem saber e continua sem fazer. Pastor, mas é assim, é porque quando eu não quero não aprender isso, porque isso dá muito trabalho. É verdade. Isso é verdade. Quem muito sabe, muito trabalha. Quem sabe mais trabalha do que quem sabe menos. Trabalha muito mais. Eu estava ouvindo uma palestra também de um cidadão, que agora eu não vou lembrar o nome, também não vou me esforçar, porque não vem ao caso. E ele disse que a coisa mais perigosa do mundo é uma pessoa sem conhecimento e com iniciativa. Perigoso, perigo. Não sabe fazer, mas eita, toma a frente aqui, menino, rapaz, é um perigo. Se não sabe, é bom que se diga que não sabe, mas eu quero aprender. Me ensine. Como é isso?
como é que faz? Isso eu não sei não ainda, mas como é que faz? Aí eu estou mandando um comando para o cérebro, diz que eu não sei ainda, mas você aprenda para eu fazer. Aí o processo de crescimento espiritual ele nos proporciona também nos livrar de algumas ciladas. A gente começa a desenvolver uma visão privilegiada. Espera aí, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso haverá consequência. E se a gente não tiver esse tipo de pensamento, a gente não está amadurecendo. Eu conheço pessoas que há cerca de 20 anos atrás, ou há 20 anos, fazia coisa que ainda está fazendo até o dia de hoje. Não evoluiu em nada. Gente, pelo amor de Deus, é muito pouco crescimento. Não estou falando nem espiritual, é mental. Porque o ser humano está em constante mudança. E se você continua repetindo as mesmas tolices que você repetia, que você fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, alguma coisa está errada, meu querido. Percebe que o Senhor, Ele nos trata primeiro como crianças. Assim, olhe, quando eu fui, o apóstolo Paulo, ele em uma de suas cartas, ele diz, olha, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com palavras sublimes, de autoconhecimento, eu fui falando com vocês, como que falasse para bebês, eu fui com leitinho, mas tem muitas pessoas de vocês, que já era para estar comendo comida sólida, que ainda está tomando leitinho, ou seja, já era para estar comendo mocotó e querendo ainda tomar mamadeira, porque não está crescendo espiritualmente. Tem pessoas que não querem tomar uma responsabilidade de fazer absolutamente mais nada para o Senhor. Se tiver a oportunidade de assumir uma célula, acha que não dá conta. Ou não quer dar conta, não quer crescer. A síndrome do como é aquele desenho animado que não cresce? Como? Peter Pan. É isso mesmo, Ludmila. Peter Pan, síndrome de Peter Pan. Que ele vive lá no mundinho dele lá, ele não quer crescer, ele se recusa a crescer. Nós não podemos ter essa síndrome na nossa vida. Nós temos que procurar o crescimento. E quando eu digo crescimento, é eu saber que a pessoa que se converteu igual comigo, não quer dizer necessariamente que ela tem que saber as mesmas coisas que eu sei. Não quer dizer necessariamente que ela tem que ter a maturidade que eu já adquiri. Se converter no mesmo dia não quer dizer que as pessoas vão crescer exatamente da mesma forma, não. A palavra diz que é como se o homem deitasse de noite, aliás, se deitasse e levantasse de dia ou de noite e a planta cresceu, não sabendo ele como. O crescimento não é conosco. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo diz que Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento quem dá é Deus. O crescimento não é conosco. Mas já que o crescimento não é conosco, pastor, então eu não tenho responsabilidade nenhuma em buscar o crescimento, em buscar
ser mais produtivo. Porque o que é buscar o crescimento, buscar ser produtivo? Não é você ser saco de pancada, não. Mas você também aprender a se desvencilhar de alguma situação que você vai ver. Pronto, se eu conheço a natureza de fulano, eu sei que essa pessoa é imatura, ainda espiritualmente falando, na igreja. Aí tem tem uma divergência. Aí eu vou botar lenha na fogueira, sabendo que aquela pessoa ainda é imatura. Peraí, se eu estou tendo um crescimento espiritual, eu tenho obrigação de entender. Peraí, calma, rapaz. Oxi. O crescimento que o Senhor está buscando em nós é o crescimento para que a gente possa ter firmeza nas nossas decisões. Não é porque qualquer coisinha está de beicinho ou de biquinho. Ou de beicinho ou de biquinho. Por qualquer coisinha, com o irmão, com a irmã, com o vizinho, com a mãe, com o pai. Oxi. Fica emburrado por qualquer coisinha. Uma pessoa dessa pode dizer que está crescendo espiritualmente? Gente, eu sei que a Igreja Batista Elcaná, o Ministério Batista Elcaná, é um ministério jovem, na sua essência. A como está desse pastor, muito jovem demais. Amém. Já que ninguém disse. Mas ser jovem não quer dizer imaturo, não. Jovem não é sinônimo de imaturidade espiritual, não. Tem muitos jovens aí que dá show em muitas pessoas de mais idade, rapaz, em questão de estrutura emocional, estrutura espiritual. Precisamos ter esse discernimento de que, olha, eu não posso deixar de ir para o culto, porque lá eu vou ver fulaninha de tal que lanchou e não pagou o lanche para mim. Rapaz, isso aí é muita imaturidade. Eu estou dando assim um exemplo muito chula, mas pode ir para outras coisas, viu? Uma imaturidade não cresce espiritualmente. O que é que Jesus tem a ver com a pessoa que lanchou e não pagou para você? Para você deixar de fazer as coisas para Jesus. Ou você está fazendo para se amostrar. Aí porque se for para se amostrar, aí se por um acaso tiver a oportunidade e não lhe for dado aquele destaque, aí você se frustra. Está lembrado da frustração? Aí fica um crente frustrado, porque estava com uma expectativa maior, mais elevada do que aquilo que foi dado. Vamos aqui dar um exemplo assim, para a gente enfatizar o negócio. Digamos, opa, cheguei na igreja hoje, tem muita gente, eita, visitante. Hoje eu quero uma oportunidade para eu ler uma palavra. Aí vai passando aqui, está a programação toda feita e tudo mais, aí tal. Quem providenciou a programação foi o Espírito Santo, que foi dizendo a pessoa como devia ser e tal. Aí ali foi apontando e tal, aí de repente aquela pessoa ficou de fora. Ela planejou, mas esqueceu de pedir a Deus. Porque quando a gente quer fazer uma coisa e não tem o intuito de se mostrar, aí a gente pede a Deus.
E aí, se for da vontade dele, ele faz, porque ele só faz o que lhe dá a vontade. Aí o pastor ou o dirigente do culto, claro, não vai chamar aquela pessoa. Pronto. Logo hoje, um monte de gente. Aí quando tiver 2, 3 pessoas no culto, irmão fulano, está com a oportunidade. Vê, naquele dia que tinha muita gente, não me chamou. Agora hoje, porque tem 3 pessoas, eu vou. Me diga uma coisa, isso é crescimento espiritual? Está querendo fazer alguma coisa para Deus? Não. Está querendo ser um destaque. E o destaque no reino do Espírito é Deus. É Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Não funciona de outro jeito, porque a glória dele Ele não divide com ninguém. Já fui, meus queridos, claro que eu não vou citar nome por causa de uma questão de ética, e hoje eu não vou dizer mesmo porque está sendo filmado, claro, viu? Não vou dizer mesmo porque essa questão de ética minha eu digo mesmo, né? Mas hoje não vou dizer não. Já fui convidado para algumas ocasiões, assim, para algumas festividades, e claro, quando eu sou convidado e eu tenho disponibilidade, eu sempre vou. E eu gosto de ir e gosto de levar a nossa igreja. Gosto. Porque para mim é uma honra. Eu acho, tanto de receber, gosto de receber as pessoas e gosto de visitar também. Mas quando não dá para a gente ir, nós não vamos. Mas quando dá, nós vamos. Aí fui, rapaz, para uma festa de aniversário de uma igreja. Quando chegou lá, o pastor só faltou se ajoelhar nos meus pés. Eu digo, meu Deus, será possível que ele está pensando que eu sou Jesus Cristo? Ele disse, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me perdoa. Eu digo, oxi, por que, meu filho? Disse, porque, olha, eu vou ter que botar uma cadeirinha ali para o senhor sentar, porque as cadeiras que estão aqui, já está tudo ocupado, pastor, e aquela cadeira que está no meio, tem que deixar para o pregador, porque senão ele não prega. Eu digo, oxi, meu querido, esqueça isso em nome de Jesus. Olhe, a honra minha é de ter sido convidado pelo Senhor para vir participar de uma festividade dessa. Olhe, se não tiver espaço aqui, onde estão os pastores, eu fico ali em qualquer cadeira dessa, meu querido. Não vai me derrubar nada não, isso aí, gente. Porque, sinceramente, eu aprendi com o meu pastor o que é honra. Ele estava querendo me honrar, e a Bíblia diz que dai cada um o que dever. Você paga o que deve. Se você deve tributo, pague tributo. Se você deve imposto, pague imposto. Mas se você deve honra, pague honra. Então eu não posso chegar aqui na igreja, pode ser o pastor que tenha a pior fama do mundo, mas se ele é pastor, se ele chegar aí, eu dou honra de pastor, porque a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então o galardão não é dele, não é meu. Então eu tenho que entender isso. E esse convite eu digo, meu querido, fique em paz no seu coração, meu querido, aqui, olha, quer que eu fique ali? Ele disse, não, pastor, aqui o senhor não se incomoda não. Eu digo, homem do céu, olha, já dou um murro neste tanto aqui, se você continuar com essa história. Rapaz, o que é isso? Agora olha a maturidade que eu estou dizendo, o crescimento espiritual em termos da liderança da igreja. Não estou falando só da igreja não, porque ele disse que o pregador que ele tinha convidado, se não tivesse lá a cadeirinha do centro, viu? Vamos dizer assim, tem 7 cadeiras, tem 3 desse lado, tem 3 desse lado. A do meio é da autoridade, da maior autoridade. Em todos os lugares que vocês forem olhar, né, onde tiver
esses protocolos, é assim que funciona. Vamos dizer assim, digamos que tem uma reunião com o governador do estado, então ele vai presidir a mesa. Então, chegou o governador, o lugarzinho do centro é o do governador. Se colocarem uma cadeira aqui e aqui colocarem 3, tem que ter 3 desse lado. Pelo protocolo, não pode colocar aqui 3, aqui, e desse lado 4. Tem que ser números ímpares, para cumprir o protocolo, como manda o figurino. Se tiver a cadeira do governador, do presidente, ou do prefeito, ou de qualquer autoridade máxima, vamos dizer aqui tem a dele, e desse lado aqui tiver 5, desse lado tem que ter 5 também. E aí começa a chamar as autoridades seguintes. Aí do lado esquerdo daquela autoridade máxima, aí vem a segunda autoridade. Aí do outro lado vem a terceira. Aí do outro lado vem a quarta. Do outro lado vem a quinta. Aí vem a sexta. Aí uma para um lado e outra para outra. Está entendendo a ordem de autoridade para compor uma mesa? Uma mesa, como manda o figurino, o protocolo. Aí pronto, eu imagino assim, como esse pastor era a autoridade máxima, se a cadeira do centro não deixasse para ele, ele não pregava. Digo, meu Jesus, um dos 24 tronos que está lá deve ser desse homem. Deve ser. E chega lá, Jesus, aqui está aqui no céu, estou vendo ali Pedro sentado, estou vendo ali os filhos de Abraão sentados, não tem nenhum tronozinho para isso aí, eu vou ficar aqui não. Vai para o inferno, uma miséria dessa. Porque lá ele vai arrumar um trono bem arrumadinho para ele. Aí precisamos entender, queridos, que existe algumas coisas que nós devemos ter na nossa mente. O que é crescimento espiritual? Crescer espiritualmente. Opa, não posso entristecer meu irmão para ele não se afastar da igreja, porque meu irmãozinho, ele está cambaleando. E a Bíblia diz que Jesus não apaga o tição que fumega. Aquele tiçãozinho que está já se apagando, ele diz, não apague não. Não apague não, tá já aí o foguinho do Espírito tá já expirando, só tem aquela fumacinha. Tem uma fumacinha, assopre, convide para a igreja, ore aquela pessoa tal, porque se por uma acaso ela retornar, galardão é seu. O que é um galardão, pastor? Isso aí são condecorações, são premiações que o Senhor nos dará naquele grande dia. Tem pessoas que vão crescer, meus queridos, e o Senhor quer que a gente cresça, tanto no reino natural como no reino espiritual. Quando nós estivermos na glória, haverá também níveis de governo. O céu é organizado, lá existe nível de governo. Existem líderes de 10, de 30, de 50, de 100, de 1000. Quando o Senhor vir governar a terra, porque Jesus vai governar no milênio, muitas pessoas irão ser comandantes de determinadas frações, vamos dizer assim. Haverão pessoas que Jesus vai colocar como prefeitos, como governadores. Claro que o presidente maior é ele, o governante maior é ele. Mas vai ter governadores, vai ter prefeitos, vai ter vereadores, vai ter senadores, vai ter cargos. Vai ter o general, vai ter o marechal, vai ter o tenente-coronel, o coronel, vai ter o major, vai ter, tá entendendo? Vai ter níveis. E aqueles que buscarem crescer, vão crescer.
tanto na terra como no céu, está escrito. E nós não queremos, queridos, chegar naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, já está lá, já está bom, já está muito bom. Mas haverá a distribuição dos galardões, das coroas, porque ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E haverão distribuições de coroas. Chega naquele dia lá, o apóstolo Paulo diz que tem pessoas que serão salvos apenas assim, como se escapasse de um incêndio. Chegou lá, e somente quando a pessoa escapa do incêndio, a pessoa não leva nada não, viu? Se tiver no incêndio mesmo, ninguém procura documento, nem dinheiro, nem joia, nada não. Um incêndio comendo, você só pensa em sair dali, meu querido. Ele disse que vai ter gente que vai se salvar assim. Quando chegar no grande dia, vai ficar lá só contemplando. E aqueles que foram fiéis, que cresceram espiritualmente, que deram sua vida para o Senhor, que pagaram preço, vão começar a receber suas premiações. E pastor, e nós não podemos pensar em ir para o céu nisso, só nisso não. Claro, não vamos pensar só nisso não, mas também vamos pensar nisso. Porque se eu não começo a pensar dessa forma, para mim tanto faz o irmãozinho que não está vindo para a igreja, eu não faço uma menção na oração do nome dele. Quando eu estiver orando, oh meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa. E nós temos que ter esse hábito de orar. Orar pelo ministério, ore pelos seus pastores, ore pelos irmãos, ore pelo seu líder, ore pelos seus liderados. Ah, pastor, é muita gente, vai demorar muito essa oração. Você não precisa ficar o dia todo ali não. Não precisa ficar o dia todo de joelho lá não, mas pare um pouquinho para orar, para crescer espiritualmente, querido, porque nós necessitamos crescer. Porque senão, nós estaremos fazendo parte de um ministério atrofiado, de nanico. Um monte de gente que não cresce nunca. Pastor prega. E o povo do mesmo jeito, não desenvolve a mente, não desenvolve. Não está crescendo, gente. E aí não é a culpa do pastor não, meu querido. Não é a culpa do pastor não, porque eu tenho procurado ensinar você a crescer, a produzir. Eu dou oportunidade, dou corda, faça isso. Faça, delego e hoje em dia deixo lá e às vezes eu passo para dar uma olhadinha, não é desconfiando se está ficando bom ou ruim não, é para honrar também a pessoa que está fazendo. A gente vê assim, não fique coisando não, enciumado não, mas antes nós tínhamos aqui o Alex, temos o Alex, que é uma bênção de Deus, que estava no teatro e passou por menino, graças a Deus, louvado seja Deus, que o menino está dando conta. Aí o Alex começou com muita atribuição, muita coisa para fazer e tudo mais, não tinha tempo, aí ele começou a fazer as ornamentações da igreja. Quando tinha alguma festividade, o Alex tomava frente, ficava show de bola. Aí tal, há muita atribuição. Deus manda o Anderson e a Karine. Que, para falar a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Glória para Deus, viu?
Mas nessas últimas festividades agora vocês se superaram, deram show, viu? Graças a Deus. Vocês não sabem o quanto eu agradeci a Deus por vocês, gente. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Gente, crescimento espiritual é a gente saber que existe a hora certa das coisas acontecerem. Aí essa é a maior prova de que você está crescendo espiritualmente. Não está acontecendo ainda e você ali pacientemente, esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor. Às vezes espera 5 anos, 6, 7, 17, 27, 57. Às vezes espera um bocado. Mas enquanto está esperando, produza e cresça. Produza e cresça. Você não tem o direito de parar. Se lembra do que aconteceu com a figueira? Jesus olhou lá para aquela figueira, estava lá cheia de folhas, deu fome, foi lá procurar figo, e os historiadores dizem que não era tempo de figo. Vocês sabem que tem tempo da jaca, tem tempo da manga, não tem? Então, toda fruta tem a sua estação própria, tem o seu tempo certo de produzir. E os historiadores dizem que não era tempo de figo. Mas Jesus foi procurar um figo naquela figueira. Como não encontrou, ele amaldiçoou. Foi a única vez que nós vemos Jesus lançar uma palavra de maldição, dizendo: nunca mais nasça fruto de você. Porque foi procurar fruto e não tinha. Ô pastor, mas se não era tempo de figo, por que foi que o Senhor Jesus foi buscar figo na figueira? Eu tenho alguns pensamentos. Olhe bem, a figueira, ela é uma árvore de um procedimento assim. Isso aí eu procurei pesquisar alguma coisa, viu? Não sou muito expert nesse assunto não. Então é um tipo de árvore que quando ela está com muita folha, é sinal de que tem frutos. Então olhe bem, então a figueira, ela estava mostrando alguma coisa que ela não era. Então estava mostrando muita folha, mas não tinha fruto. Espera aí, meu querido, se a figueira, quando tem muita folha, tem fruto, então por que você não tem fruto, se você está com muita folha? Se você está colocado aqui, por que você não está produzindo? Se Deus te deu esse talento para fazer essas coisas, por que você não está fazendo? Aí começa esse entendimento. E um outro entendimento que eu passo a ter, que eu tenho também, é: quem essa figueira pensa que é? Quem ela pensa que é? Para Jesus ir buscar um figo lá e ela não dá. Quem ela pensa que é? Desenrole, meu filho. Você não tem não fruto, não é tempo de fruto não, problema seu. Jesus quer o fruto. Dê. Então existe momentos, meu querido, que você e eu temos que produzir, temos que fazer, querendo ou não. Porque quem somos nós para negar fazer aquilo para o qual o Senhor determinou que nós fizemos? Quem é você? Quem sou eu? Ah,
não, vou não, pastor, não vou fazer não. Tome cuidado com isso, igreja do Senhor, e vamos crescer, porque o Senhor nos fez para crescer, multiplicar e dar fruto, e outra coisa, e que o nosso fruto permaneça. Eu posso ouvir um amém? E um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Jesus merece um aplauso. Louvado seja Deus. Me diga só uma coisa, esse aplausozinho, meia boca aí, foi para Jesus, foi? Esse aí foi para mim, né? Porque para Jesus é assim, ó, como é? Para Jesus. Aí, isso é para o Senhor. Aquele primeiro era para mim, Senhor. Aquele primeiro, o Senhor é esse. Louvado seja Deus. Meus queridos, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, vamos liberar uma bênção para você. E faça uma coisa, se você não é inscrito no nosso canal, nos ajuda aí. Tem um botãozinho vermelho dizendo inscreva-se. O botão está pedindo, rapaz, para você apertar. Aperte naquele botãozinho vermelho que está dizendo inscreva-se. Aí você se inscreve no nosso canal. Dá uma força para a gente aí, viu? Aí você depois aciona o sininho de notificação para todos os vídeos que a gente lançar você receber. E também dá o seu joinha, gostei. Faça assim, rapaz. Você não se inscreve num monte de canal, rapaz. Se inscreva no canal Batista Elcaná, que é uma bênção de Deus na tua vida, amém? Que o Senhor possa te abençoar abundantemente em todos os teus propósitos, em todos os teus projetos, em tudo que você botar a sua mão para fazer. Que o Senhor possa te abençoar, te proteger e te livrar de todo o mal. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, e a igreja do Senhor diz amém e amém. Que Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.